segundos, minutos, horas. Mas algo está errado. Você sente no peito um peso, uma angústia, como se a vida inteira tivesse caminhado, sem nunca ter saído do lugar. E então, a verdade explode diante de você. O calendário que guiou seus passos não nasceu da Bíblia, não nasceu do coração do Criador. Esse calendário nasceu em Roma, e ele nunca foi feito para te conectar ao Eterno, mas para te afastar dos tempos e estações de Adonai. Por isso a sua vida parecia desconectada, desalinhada, sem direção. Por isso tantas vezes você se sentiu preso em um ciclo que nunca termina. Não era apenas sobre dias e meses, era sobre identidade, era sobre a sua aliança. Mas hoje, algo muda. Hoje, essa mentira cai por terra. Hoje, o engano é rompido. Hoje, um novo livro será aberto na sua vida. O calendário humano te ofereceu festas passageiras, mas o calendário de Adonai abre portais eternos. Ele te chama para Rosh Hashanah, o dia em que todas as nações são lembradas diante do Rei. O som do shofar não é apenas um som, é o grito do céu ecoando dentro de você. Desperta, o livro da vida está sendo aberto, e após o despertar, vem Yom Kippur, o dia do perdão. É o dia em que os decretos são selados. É o dia em que o homem não pode se esconder atrás de máscaras. O dia em que o céu pergunta: você vai se render ou vai se perder? Mas o Eterno não te chama apenas para chorar. Ele te chama para celebrar. Por isso vem Sukkot, a festa das cabanas, onde descobrimos que nada aqui é permanente. Casas, riquezas, fama, tudo passa. Mas a presença de Adonai permanece para sempre. É o convite à alegria verdadeira, à celebração diante do Criador. Romper com o calendário humano não é apenas abandonar tradições sem valor. É romper com o sistema de Roma. É romper com o engano. É dizer: eu não pertenço às sombras, eu pertenço à luz. Esse é o tempo de voltar. Esse é o tempo de alinhar sua vida ao relógio eterno do céu. Porque quando você se conecta aos tempos de Adonai, sua vida deixa de ser marcada pelo acaso e passa a ser marcada por decretos. Não é apenas sobre datas, é sobre destino, é sobre eternidade. As festas humanas terminam no vazio. As festas de Adonai terminam em esperança. As festas humanas acabam em esquecimento. As festas de Adonai permanecem para sempre. E agora, diante de você, está o livro aberto. Um novo capítulo será escrito, não mais por Roma, mas pelo próprio Eterno. A pergunta é: você vai continuar no calendário humano ou vai se render hoje ao calendário do Rei do Universo? O tempo está diante de nós. Mais um ciclo chega ao fim e um novo começa. Mas este não é apenas mais um início de ano como o mundo conhece. Este é Rosh Hashanah, a festa das trombetas, o dia em que toda a humanidade é lembrada diante do Rei do Universo. A Torá declara em Levítico 23, 23 a 24. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial ao som de trombetas, santa convocação. Este é o fundamento. Não é invenção humana, não é apenas tradição, é decreto divino. Rosh Hashanah marca o 1º dia do 7º mês, chamado Tishrei, o início do ano novo espiritual bíblico. A literatura judaica ensina que, neste dia, os livros celestiais são abertos. Está escrito no Talmud que, em Rosh Hashanah, 3 livros são abertos: o dos justos, o dos ímpios e o dos intermediários. Os justos são imediatamente escritos para a vida, os ímpios para a morte, e os intermediários têm 10 dias, os dias terríveis, para decidir o seu destino até Yom Kippur. Por isso este é um dia de temor e introspecção, mas também de esperança. O mandamento central de Rosh Hashanah é ouvir o toque do shofar. Não é apenas um som, é um grito da alma. É o chamado do céu,
para que despertemos do sono espiritual. Maimônides escreveu: ainda que o toque do chofar seja um decreto divino sem explicação aparente, há nele um simbolismo. Despertem, vós que dormis, e acordem do vosso torpor. Examinem suas ações, retornem em arrependimento e lembrem-se do Criador. O chofar não fala com palavras, mas fala mais alto do que qualquer sermão. Ele rasga os céus e rasga corações. Rosh Hashanah não é apenas para Israel, mas para todas as nações. É o aniversário da criação de Adão, o primeiro homem. Por isso, é o dia em que toda a humanidade é julgada diante do Criador. O Salmo 81 declara: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Pois este é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Este dia é lei, é ordenança eterna, e ninguém está fora do olhar divino. Rosh Hashanah não é apenas julgamento, é também renovação. O Eterno nos dá a chance de escrevermos uma nova página, um novo ciclo, um novo coração. Por isso, na liturgia judaica, se clama: nosso Pai, nosso Rei, escreve-nos no livro da vida, da bênção, da paz e da prosperidade. Este é o clamor que ecoa em cada sinagoga, em cada lar, em cada coração sincero. Os sábios ensinam que o mundo é sustentado por 3 pilares: a Torá, a adoração e os atos de bondade. Rosh Hashanah é o momento de avaliar se estamos de fato vivendo nesses 3 eixos. Na Torá, temos buscado a voz de Deus. Na adoração, temos servido com coração puro. Na bondade, temos amado o próximo como a nós mesmos. O julgamento não é apenas sobre os nossos erros, mas também sobre a nossa fidelidade ao propósito eterno. Rosh Hashanah também aponta para o futuro. Os profetas anunciaram que um dia, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão e o reino de Deus será estabelecido plenamente. O apóstolo Paulo confirma: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Cada toque do chofar hoje é também um ensaio do toque final, que anunciará a vinda do Rei Messias. Povo de Israel, nação da aliança, e todos os que temem o Deus vivo, Rosh Hashanah não é apenas mais uma festa no calendário. É o dia em que céus e terra se unem. É o dia em que o Criador nos dá uma nova chance de alinhar nossa vida ao seu trono. Por isso, neste dia, não apenas celebramos, trememos, nos quebrantamos e, ao mesmo tempo, nos enchemos de esperança, porque o Deus que julga também é o Deus que perdoa. O Deus que pesa as obras também é o Deus que escreve no livro da vida. Hoje, o relógio do céu marca o início de um novo ciclo. Hoje, os livros estão abertos. Hoje, a trombeta soa. A pergunta é: como você vai começar este novo ano espiritual? Como você vai se apresentar diante do Rei? Que o som do chofar desperte sua alma, que suas lágrimas abram caminho para a misericórdia, e que você seja escrito e selado no livro da vida. Por muito tempo, você andou preso às correntes invisíveis deste mundo. Buscou sentido nas tradições dos homens. Correu atrás de prazeres passageiros. Se alimentou de promessas que nunca se cumpriram. Mas hoje, você ouve o chamado do céu. E esse chamado exige uma decisão: romper com o mundo e viver o novo de Deus. As Escrituras dizem em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romper com o mundo não significa fugir da vida, mas se desconectar do sistema que se levanta contra o Criador. Significa dizer não ao engano, às ilusões, às falsas promessas de poder, fama e prazer. Povo do Eterno, chegou a hora da decisão.
O som do chofar ecoa não apenas nos céus, mas dentro do seu coração, e ele diz: rompa com o mundo, rompa com as mentiras, rompa com o engano, e viva o novo de Deus. Não olhe para trás, não tema o futuro. O Rei já está diante de você. Os livros estão abertos, e um novo capítulo aguarda para ser escrito. Hoje é o tempo, hoje é o dia, hoje é o momento de romper. Deixe o velho, abrace o novo, e viva a transformação que só o Eterno pode te dar. Porque quem rompe com o mundo, encontra a vida verdadeira, e quem vive o novo de Deus, nunca mais será o mesmo. Shalom, shalom! Estamos iniciando a live mais importante de todo esse mês de Elul e eu quero já que você chegue se assentando na sua mesa, no seu sofá, na sua cama, não sei de onde você está falando. E eu gostaria até de saber, de onde você está falando? Você está na cozinha? Você está na sala? Você está no quarto? Eu quero saber de onde que você está falando, porque hoje eu quero que você pegue o seu lugar à mesa. E eu quero dizer para você que essa é uma das lives mais importantes. Eu vou pedir para você hoje a sua colaboração. Como, Ruth? Como que eu faço para colaborar, para poder ter, né, esse poder de espalhar a palavra de Deus? Porque eu sei que isso gera uns pontinhos a mais para mim lá quando eu for julgado. Então, como que eu faço isso? É simples. Deixe o seu like, compartilhe. Eu quero que você já chegue aí me dizendo da onde que você está nos assistindo. É da cama? É da sala? É do quarto? Eu não sei, mas eu quero que você se sente essa mesa hoje, porque essa mesa de hoje está valiosa, porque a gente vai trazer aqui um ensino que é o ponto central de todo esse tempo de Selihot, e você vai entender como usar isso da melhor forma para a sua vida. Eu quero dizer para você que há um tempo favorável, e você já ouviu isso várias vezes na Bíblia, mas você nunca descobriu como de fato usar o tempo favorável e nem quando era esse tempo favorável e pouco menos o que fazer nesse tempo favorável. Então é justamente isso que eu quero te ensinar hoje. Mas antes da gente começar, eu quero que você deixe o seu like. E você que comentou aí da onde que você está falando, ou você que não comentou porque você não quis comentar, eu quero que agora você comente de qual lugar do Brasil ou do mundo você está falando. Vai que você encontra um vizinho seu aí. Então, de qual estado do Brasil você está falando? Se você não está no Brasil, de qual lugar do mundo você está falando? Vai ser um prazer eu saber da onde que você está falando. Enquanto você escreve, enquanto você se assenta a essa mesa magnífica que vale milhões de dólares, eu vou dizer, não só financeiro, tá? Mas milhões de dólares espirituais. Porque vocês sabem que nós estamos construindo também a nossa morada espiritual. Vocês sabem que estamos aqui passando por essa vida por um teste, Será que você vai ter uma mansão lá no mundo espiritual? Bom, brincadeiras à parte, mas de fato, tudo que a gente faz aqui é como se o Eterno estivesse, observando. E o Eterno tá. Ele está observando cada um desses atos e essa passagem nossa aqui vai nos levar para algo muito maior. E se você crê nisso, vamos comigo, vamos louvar, vamos adorar o Eterno. Brincadeiras à parte, a gente já chega assim quebrando o gelo, porque tem muita gente nova, tem gente que chegou aqui ontem, tem gente que está meio perdida, mas calma, você vai se achar. Se você está perdido, você está no lugar certo, porque a comunidade Família Israel é a comunidade mais amorosa, mais calorosa desse YouTube. E aqui você não é apenas um número, você faz parte da família, né? Então, quem está com a gente aqui há mais tempo sabe, quem chegou agora também já sente isso. E agora a gente vai louvar o Eterno porque a gente precisa preparar, a gente precisa fofar essa terra para receber a semente espiritual. E para fofar essa terra, a gente precisa tirar tudo que está errado, tudo que está ruim, a gente precisa deixar essa terra pura. E por isso que a gente começa com os louvores, com a oração, que é justamente para filtrar essa terra e ter o melhor, né? Produzir o melhor para o Eterno. Então vamos lá, vamos juntos louvar o Eterno agora com o lamento de Israel, porque agora nós iremos nos conectar o nosso lado espiritual. E eu peço para que você aí deixe o seu like e compartilhe, porque é muito importante para nós. Quando em cativeiro te levarão de Sião e os teus sacerdotes prantearão de aflição, foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste
triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. כאשר מציון לשבי לכודך, כל הכהנים בכו ביגון גדול. זה חיה קלמה שכיסתה פנים, עם של אלוהים היה עצוב עצוב מאוד. ירושלים מדוע לא הרסת את אלוהים, שיעזר לך תמיד בקרבים רבים. קרא ישראל ביצב יחיד, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא ישראל, בבל כולו כולו מקומך. קרא לאלוהים ושמותך. אלוהים חיים מושיעך. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. קרא ישראל, בבל כולו כולו מקומך. קרא לאלוהים ושמותך. אלוהים חיים מושיעך. Agora que eu vi aqui, que bênção a gente ver esse mover, né, de vocês nos comentários, vocês elogiando, vocês arrumando um novo sentido para a vida, e isso aqui nos deixa muito motivados. Eu amo ler os comentários de vocês, eu amo ver a interação de vocês, eu amo ver quanto vocês vestem a camisa da comunidade, e para mim isso é muito bom, porque a comunidade, ela nasceu justamente no jejum de Yom Kippur. E foi um dia improvável, não tínhamos a intenção de nascer como comunidade.
E o Yom Kippur de 2 anos atrás foi o que mudou a minha visão espiritual a respeito de qual era o caminho que o Eterno queria para mim. E vocês nesse caminho é justamente a resposta de Deus não só para a minha vida, mas eu creio que para o mundo. Porque ver a interação de vocês, ver o quanto vocês se doam pela comunidade, o quanto vocês vestem a camisa, me faz enxergar o quanto tem pessoas aí que estão dormindo não porque elas querem, mas porque o sistema, a cultura ensinou dessa forma. E quando eu vejo pessoas apaixonadas pela palavra como vocês, assim como eu penso o quanto que é bom, o quanto que é importante não terminar, não parar esse trabalho. Então, eu peço para os irmãos sempre nos colocarem em oração para que esse trabalho ele jamais se encerre. Claro que se o Eterno quiser, isso vai acontecer, mas eu oro e eu busco sempre me fortalecer no Eterno para que essa missão aqui jamais se encerre. E agora nós iremos orar justamente por isso. Nós iremos orar por missões, por essa nova fase, por esse novo tempo que o Eterno nos chamou. Eu quero que você agora feche os seus olhos e eu não quero que você foque nas coisas ruins, eu não quero que você pense nas coisas ruins, eu quero que agora você mire o seu olhar para aquilo que é bom. Eu quero que você imagine seus milagres acontecendo, eu quero que você olhe para o seu futuro e veja um Deus governando a sua vida. Por isso que agora eu peço para que você se junte a mim nesse momento de oração. Eu não quero que você fique só ouvindo. Eu quero que você haja. Eu quero que você se posicione espiritualmente. Então feche os seus olhos e vamos orar ao Eterno. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai poderoso, Pai bendito, Pai majestoso. Estamos aqui hoje, nesse período espiritual, nesse período de consagração, ó Pai. Entregando a Ti o nosso tempo. Entregando a Ti, ó Pai, o governo das nossas vidas, ó Pai. Pois por muito tempo dormimos, por muito tempo fomos engolidos por uma cultura que é totalmente contrária a Ti, ó Pai, Deus, Deus poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Que nesse mês de Elul nós estejamos unidos, todos nós possamos estar aqui reunidos, reconhecendo o chamado para voltar para Ti, ó Pai. E antes de qualquer mudança exterior, queremos, ó Pai, que comece em nós uma obra interior. Pedimos para que o Senhor sonde os nossos corações, revele aquilo que precisa ser corrigido e, Senhor, dai-nos coragem para não fugir daquilo que o Senhor está mostrando. Que esse seja um verdadeiro tempo de techuvá. Que possamos enxergar aonde nos afastamos, ó Pai, e que possamos retornar. Senhor, também pedimos, ó Pai, que o Senhor olhe os nossos corações. E onde há coração endurecido, que haja arrependimento. Que o Senhor trabalhe nas feridas, ó Pai. Se nós ferimos alguém, dá-nos humildade para reparar. Onde carregamos ressentimento, ó Pai, nos ensina a perdoar. Onde estamos vivendo no piloto automático, desperta-nos, ó Pai, para esse novo tempo. Porque não queremos atravessar Elul como apenas mais um mês, Senhor. Queremos perceber o Teu chamado. Queremos, ó Pai, reorganizar aquilo que saiu do lugar. Queremos colocar a nossa casa em ordem, ó Pai, cuidar da nossa família, administrar com sabedoria, ó Pai, aquilo que o Senhor colocaste em nossas mãos. E devolver a Ti o governo de cada área da nossa vida. Que nossas palavras, que as nossas decisões, que os nossos relacionamentos, ó Pai, que as nossas finanças, que os nossos projetos e as prioridades estejam submetidos à Tua vontade. Enquanto nos aproximamos das festas bíblicas, ó Pai, prepara-nos não apenas exteriormente, mas principalmente espiritualmente. Que Rosh Hashanah não nos encontre adormecidos. Que o Yom Kippur não nos encontre frios. Possamos chegar diante de Ti com o coração quebrantado, consciente e disposto a mudar. Ó Senhor, nós ouvimos o chamado. Nós ouvimos que o Rei está no campo, por isso escolhemos ir ao Teu encontro.
Receba a nossa oração, a nossa techuvá e o nosso desejo sincero, ó Pai, de renovar, de retornar, ó Pai, nesse tempo propício, nesse tempo favorável. Nos ajude, ó Pai, a entender os seus caminhos, ó Pai. Nos afaste das coisas ruins, das pessoas ruins, dos pensamentos ruins. E que possamos, ó Pai, viver um tempo de renovo, mas não o novo do homem, o seu renovo, ó Pai. Obrigada por tudo, pelos livramentos, pela provisão e por estarmos aqui hoje. Em nome de Yeshua. Amém e amém. Quero pedir para você que orou com a gente, que se consagrou, que você escreva agora nos comentários. Amém, amém. E vamos agora declarar com louvor quão grande é o nosso Deus. Se você crê que o seu Deus é grande, comenta aí também. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. כל שם אותך ראוי לחלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Gadol Elohai, Shir ki Gadol Elohai, kol echad yireh ki Gadol Elohai. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Gadol Elohai, Shir ki Gadol Elohai, kol echad yireh ki Gadol Elohai. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Um Deus poderoso, magnífico, um Deus que opera milagres e maravilhas, aquele que está te dando a oportunidade para que você possa realizar coisas novas nesse tempo novo em que Deus está escrevendo uma nova história para você. E você que cantou aqui com a gente, você que acredita nisso,
Eu vou pedir hoje muita interação de vocês, porque hoje a nossa live ela é muito curta. Então eu vou pedir para você agora, e hoje o YouTube não está colaborando. Eu vou pedir para você agora, você que acredita que há um novo tempo chegando na sua vida, eu vou pedir para você comentar aqui agora, tempo novo. Mas só para aquele que crê que é a coisa nova, a coisa boa chegando na sua vida. E não esqueça de deixar o like para espalhar a palavra de Deus e de compartilhar também. Tem muitas pessoas novas vindo através do seu compartilhamento, sabia disso? Então nos ajude aí a espalhar a palavra de Deus. E nós vamos começar aqui nesse que é um dos estudos mais curtos, mas também é o meu favorito. A gente tem falado muito sobre isso, mas de uma forma muito rasa, porque eu queria trazer um estudo só centralizado nisso. A gente tem 50 dias, agora menos de 50, né? Porque já estamos fechando aí essa semana, essa primeira semana de preparação. Mas nós temos aí muitos dias ainda para aprender passo a passo das festas. Vocês não estão atrasados, pelo contrário, a comunidade de Família Israel se antecipou. Para quê? Para te preparar com tempo, com clareza, com didática e principalmente com calma, porque não adianta você chegar no meio do olho do furacão e achar que vai se preparar. Lembra? O vaso precisa estar preparado para receber a terra e a bênção, a terra e a semente, para que essa semente frutifique. Então esse vaso ele não vai ser preparado de uma hora para outra. Então por isso que a gente começou antes, a gente está se preparando antes e a gente está crescendo. É uma escada, lembra? Então a gente está crescendo degrau por degrau. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês, o primeiro ponto é esse. Todo mundo ouve falar sobre o rei está no campo. Quem aqui já ouviu falar sobre essa expressão? O rei está no campo. Se você já ouviu falar, você está envolvido aí com esse tempo, mas muita gente nunca ouviu falar sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Ruth, o que você quer dizer? Esse termo, o rei está no campo, ele é associado ao mês de Elul. Você vai entender o porquê dessa história já já. Mas ele é associado porque no mês de Elul é conhecido como o mês em que Deus, o Eterno, está mais acessível. E hoje a gente vai entender essa expressão. O rei está no campo. Então, como aproveitar isso, Ruth? Eu gostaria de ter recebido esse conselho lá atrás e hoje eu estou te dando porque eu sou sua amiga. E eu quero ver você extraindo o melhor da palavra de Deus para frutificar na sua vida financeira, para frutificar na sua família, para frutificar ao seu redor, porque eu quero pessoas frutíferas. Aquela árvore que não é frutífera, ela é cortada. Então eu quero que você frutifique mesmo. Eu quero que você seja uma pessoa que tenha provisão, que tenha prosperidade, que tenha bênção que não é só sobre dinheiro, bênção que vai além do dinheiro. Eu quero que você seja uma pessoa feliz. E para isso, essa árvore que está aí, que está sendo plantada, que está sendo trabalhada, precisa frutificar. Então, a gente vai te ensinar isso de uma forma bíblica, tá? Não é vozes da minha cabeça. E aí, o primeiro ponto que a gente vai bater é justamente esse. O rei está no campo. Então, como aproveitar? Mas antes disso, eu preciso te contar essa história. Como assim, Ruth? Como assim o rei está no campo? Só que eu acho... Não, tá tudo certo aqui. A gente vai contar agora a história para vocês. Eu achei que estava sem meu slide aqui. Só que a gente vai contar. Essa que é uma das parábolas mais conhecidas da tradição judaica. E ela foi ensinada por um rabino que é conhecido como Alter Rebbe, fundador do movimento Chabad. E ela foi registrada ali em uma das suas obras. Embora esse texto não seja um texto bíblico, já deixando aqui bem de cara que esse não é um texto bíblico, ele se tornou uma das imagens mais usadas para explicar o sentido espiritual do mês de Elul. Então, é justamente isso que eu quero te ensinar. Porque esse texto criado por esse Alter Rebbe, do fundador do movimento Chabad, é um dos textos que mais ilustram de uma forma muito simples, por meio de parábolas, assim como o próprio Yeshua fazia, essa relação que nós temos, esse cuidado espiritual que o Eterno tem conosco no mês de Elul. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho essa parábola. Para quem já conhece, fique aí, só prestando atenção nos comentários. Se tiver alguma dúvida, você pode responder se você conhecer do assunto, tá? Então, vamos lá,
Normalmente, vamos lá, eu quero que você feche os olhos aí. Vamos fazer aí um exercício, tá? Feche os olhos aí. Eu quero que você se imagine agora, você se imagine em um campo, tá? Sabe aqueles campos bonitos que a gente vê em filme? Então, deixa eu colocar aqui minha musiquinha, porque eu não gosto de falar sem a musiquinha no fundo, tá? Opa, tá muito alta, vamos lá. Eu quero que você se imagine agora nesse campo, e é um campo lindo, o céu tá lindo, tá tudo perfeito. E eu quero que você imagine essa história aqui. Normalmente, um rei vive isolado no seu palácio, lá na capital do reino, né? Para se aproximar dele, um súdito comum precisa passar por diversas camadas. Primeiro, precisa pedir audiência, depois ser aprovado por conselheiros. Depois, ele precisa seguir um protocolo rígido, vestir-se de forma adequada, ser anunciado por arautos. Percebe? A distância entre o rei e o povo comum é muito grande, e a maioria nunca chega perto o suficiente para falar com ele face a face. Mas a tradição judaica, ela conta que, uma vez por ano, algo extraordinário acontece. Esse mesmo rei deixa o palácio, deixa para trás os guardas, os conselheiros e todo aquele protocolo e vai pessoalmente até o campo, o lugar onde o povo simples trabalha a terra, colhe, cuida do gado, vive sua rotina comum. Então eu quero que você agora, com os olhos fechados, se imagine nesse campo que está com o céu azulzinho, o céu limpo. O campo está lindo, tudo perfeito. E de repente, de longe, você vê aquele rei, todo pomposo, todo majestoso, com as roupas mais lindas, mais brilhantes. Aquele rei está lá no horizonte e ele caminha em direção a você. Não tem mais ninguém no campo, só você. E você percebe que cada vez mais esse rei está indo ao seu encontro. E nesse período, qualquer pessoa, seja um camponês, um pobre, um estrangeiro, alguém sem credenciais da realeza, pode se aproximar do rei livremente, sem hora marcada, sem intermediários, sem cerimônia. O rei caminha entre o povo com o rosto aberto e alegre. Em hebraico, nós dizemos Sever Panim Meirot, semblante radiante. E ele está recebendo a você com bondade e recebendo a todos também com bondade, disposto a ouvir pedidos, preocupações ou até simples conversas. Depois desse tempo no campo, o rei retorna ao palácio e é lá, de volta ao trono, cercado novamente de toda a solenidade real, que ocorre a cerimônia formal de coroação, o momento estudado na aula de ontem, em Onteruá, quando o rei é proclamado e aclamado publicamente. Quem estava aqui na aula de ontem? Quem estava aqui ontem ouviu sobre o poder espiritual, sobre tudo que vai acontecer no mundo espiritual no dia da festa das trombetas. O significado espiritual disso. Eu preciso que você, que está aqui hoje, que não assistiu a aula de ontem, quando terminar essa aula aqui, porque hoje a nossa aula vai ser bem mais curta, porque hoje eu só vou focar nessa parte do rei estar no campo, eu quero que você, que está aqui, se comprometa a assistir às aulas que você não conseguiu assistir. É só você acelerar lá, você pode pular, porque você já fez aqui o momento de louvor e adoração, você pode pular esse momento e ir para a aula de ontem, porque a aula de ontem está magnífica e se você não assistiu nenhuma, é o momento exato de você colocar tudo no papel ali, tudo certinho para você se apresentar perante o rei nessa coroação que você foi convidado, que tem um convite no seu nome para você chegar preparado. Que vaso aqui está sendo preparado? Eu quero que você comente aí, eu estou sendo preparado. Que vaso aí está se sentindo que está sendo preparado? Cada dia um confronto diferente, todo dia uma palavra diferente, todo dia uma aliança diferente que você faz, todo dia um propósito, uma batalha espiritual está sendo vencida, porque toda vez que você firma o seu pé aqui nesse estudo, você está dizendo para o mundo espiritual que você quer preparar esse vaso. Então, que vaso aqui tem sido preparado durante esses dias? Comenta aí. Porque na tradição judaica, esse tempo em que o rei vai no campo corresponde ao mês de Elul. Ou seja, o Eterno está mais acessível àqueles que estão no campo.
E para aqueles que estão dormindo, que estão achando que, nem conhece o calendário bíblico, nem quer saber, que ouviu a Ruth falar, mas que ignorou, esses estão dormindo, esses não estão no campo. Mas você é diferente. Você está no campo e o rei está vindo ao seu encontro. Estamos aqui no último mês do calendário civil judaico, que antecede diretamente o mês de Tishrei, que é o mês em que vamos virar o ano, na festa das trombetas. E durante todo o Elu, que é justamente o que a gente está vivendo agora, entende-se que Deus está espiritualmente mais próximo, mais acessível, mais disposto a se deixar encontrar por qualquer pessoa, sem exigir grande preparo ou mérito prévio. E você é um exemplo disso. Você chegou aqui justamente no mês em que Deus está mais próximo. Você foi despertado no mês em que o Eterno ele está mais próximo. Então, qualquer pedido, qualquer súplica que você fez, foi mais rápido, foi mais fácil. E mesmo que você não tenha tido aquele resultado que você gostaria de ter, o Eterno te chamou para perto dele, para um novo tempo, para novas coisas. Então, se você está aqui, isso já é resposta de orações, porque agora ele está mais próximo. E olha que interessante, meus irmãos. Olha aqui que eu separei para vocês. Muito bonitinho ficou muito bonitinho esse slide aqui, porque a gente vai trazer aqui o significado desse mês. Elu é tradicionalmente lido como um acróstico da frase de Cantares 6:3. Está escrito assim, Ani ledodi, vedodi li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quem aqui confirma essas palavras? Eu, Ruth, confirmo que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa frase, ela é mais do que uma frase. Ela é uma ideia de intimidade, uma ideia de proximidade entre Deus e o seu povo nesse período. E olha que interessante, porque agora aqui a gente vai trazer uma linha do tempo. Vocês sabem que eu virei a menina da linha do tempo, porque esse é o ponto de partida. Olha bem para essa frase, olha bem para esse mês, porque esse é o ponto de partida bíblico que está lá em Êxodo 24. E no resumo que Moisés faz em Deuteronômio, lá em Deuteronômio 9:10. O texto vai narrar ali 3 subidas ao Sinai. E olha aqui que interessante, a gente colocou isso aqui em uma linha do tempo. A primeira subida ao Sinai, o que acontece? Moisés recebe o quê? As tábuas da lei. Já a segunda subida é após o quê? Após a quebra dessas tábuas. Para quê? Para interceder pelo povo. E a terceira, Moisés sobe lá e volta o quê? Com as tábuas. Mas é importante a gente focar aqui que o texto bíblico ele não vai informar as datas exatas do início ao fim de cada uma. E aí quem fecha essa conta? É a tradição antiga. A Mishnah, no fim do Tratado Tanit, ela vai afirmar diretamente que Yom Kippur é o dia em que Moisés desceu com as segundas tábuas, selando o perdão pelo pecado do bezerro de ouro. E essa é uma das fontes mais antigas e mais diretas ligando Yom Kippur à entrega das segundas tábuas. Depois, o Seder Olam Rabbah calcula, contando 40 dias para trás, a partir do Yom Kippur, que a terceira subida de Moisés teria começado em 1º de Elu. E esse cálculo, que Irash, um comentarista grandioso da Torá, retoma e populariza em seu comentário a Deuteronômio 9:18, junto com um comentário sobre Êxodo 33:34. Assim, essa linha do tempo tradicional ficou, olha aí, 17 de Tamuz, Moisés desce com as primeiras tábuas e as quebra a ver aquela traição, o bezerro de ouro. Depois, 18 de Tamuz a 29 de Ave, Moisés sobe de novo para interceder por Israel por 40 dias. E aí isso vai de 1º de Elu a 10 de Tishrei, essa intercessão. E aí o que acontece? Moisés recebe o perdão. E aí Moisés sobe pela terceira vez e recebe as segundas tábuas e desce em Yom Kippur com pedido de perdão completo. Olha que linha do tempo
sensacional para ilustrar que esses tempos em que estamos vivendo agora não são tempos que são aleatórios. A tradição judaica, ela vai trazer ali, ela vai fechar essa conta, porque de fato tem um período ali da história que justamente bate com esse, essa interpretação é muito antiga e é muito aceita dentro da comunidade judaica, porque vem da tradição, né? E essa tradição é passada de pai para filho. E eles fecham essa conta porque de fato eles entendem o poder espiritual desses tempos, o pecado, a traição, porque ali era um casamento entre Deus e o povo. Quando o povo faz aquele bezerro de ouro, o que acontece? Uma traição dentro desse casamento. E quando há traição, há o quê? Quebra de aliança. E aí essa reconstrução dessas tábuas demonstra que o Eterno, além de perdoar essa traição, ele firma uma nova aliança. Não é aquele perdão de, eu te perdoo, mas cada um vive no seu quadrado. Não. Ali o Eterno, ele perdoa e ele novamente coloca uma aliança no dedo desse povo. E diz, olha, eu te perdoei por completo. Não foi só um perdão, eu te perdoo, mas eu não quero mais saber de você. Foi um perdão completo. Um perdão que não apenas trouxe aliança, mas trouxe novamente uma confiança, um voto de confiança novamente. E aí, sabendo disso tudo, sabendo do movimento profético que houve naquele tempo que há até os dias de hoje, você deve estar se perguntando, mas Ruth, e agora? Como que eu posso aproveitar esse tempo? Como que eu posso extrair o melhor desse tempo para viver algo grandioso na minha vida? Como aproveitar esse tempo, então? O que fazer? Vocês gostariam de saber a resposta? Sim ou não? Você gostaria de saber o que fazer nesse tempo? Comenta aí, sim ou não? Quero saber. Porque se o rei está no campo, meus irmãos, isso aqui é um tapa, tá? Na nossa cara. Mas se o rei está no campo, o erro mais comum seria continuar como se ele estivesse trancado no palácio. Você se comportaria de qualquer forma na frente de um rei? Acho que não. Eu acho que não. E aí você estaria sendo uma pessoa ingênua, boba, digamos assim, se você, mesmo com o rei diante da sua presença, você se comportasse como um súdito que está esperando ali uma ocasião solene, um mérito especial. Ele está na sua frente, ele está te ouvindo, não tem ninguém mais que atrapalhe, você ainda está agindo como um escravo. Não, lembra, tem que mudar a mentalidade de escravo. Então a oportunidade desse mês é justamente o oposto. A aproximação simples, direta e sincera enquanto ela dura. O Eterno, ele não quer palavras em hebraico, ele não quer palavras difíceis, ele não quer você forçando algo que não é. Ele quer ouvir você reto, simples, direto, sem fantasia, mas sendo sincero. E como aproveitar esse mês, Ruth? O que eu posso fazer para aproveitar esse tempo que o rei está no campo? Antes da solenidade, antes da coroação dele de fato, na minha vida, o que eu vou fazer? Buscar a Deus sem intermediários e sem cerimônia. A principal lição aqui, meus irmãos, que eu dou para você é essa. Acessibilidade. Não é preciso, presta atenção aqui, não é preciso esperar um momento perfeito ou sentir-se pronto para se aproximar. O convite dessa parábola é justamente que o rei venha até o lugar comum ao encontro das pessoas em sua rotina. Então, aqui a gente valoriza nesse mês de Elul a simplicidade. É você ser sincero com Deus. Não precisa de coisa mirabolante, não precisa inventar a roda. É sinceridade mesmo. Teve uma vez que eu estava passando por um momento tão difícil. Eu estava cansada de apanhar da vida. E eu estava em Yom Kippur. E nesse Yom Kippur eu não consegui orar. Eu fiz o jejum, mas eu não consegui orar, eu não consegui me conectar em todo o Yom Kippur. Eu estava tão cansada, estava tão chateada. Eu não aguentava mais. E antes dos portões, e você vai ver que tem um momento em Yom Kippur,
que antes do Yom Kippur terminar, em que a gente começa a gritar, porque os portões estão se fechando, e os decretos ali vão ser lançados de forma definitiva e a gente começa a clamar, a gritar, pedindo a Deus para que Ele nos escreva no livro da vida. E nesse momento eu falei, Senhor, eu não consigo gritar. Eu não consegui orar. Eu tô tão triste, eu tô tão chateada, não tô mais aguentando. É uma pancada atrás da outra e eu tô me sentindo fraca, eu tô me sentindo humilhada. E eu fui abrindo meu coração com Deus. Mas sem intenção nenhuma. E olha que a gente já estava em Yom Kippur, não estávamos mais no mês de Elul. Mas isso serve também, principalmente para o mês de Elul. Porque, às vezes, a gente está acostumado com a performance, né? E o Eterno, Ele só quer a sinceridade do seu coração. Quando acabou esse Yom Kippur, o Eterno nos tirou, mesmo sem condições alguma, nos tirou do estado do Rio de Janeiro, nos levou para São Paulo. E lá nós aprendemos muito. E tudo que eu sou hoje, eu devo a essa experiência, que não foi uma experiência boa, mas foi uma experiência que produziu frutos em mim. Então, apesar de ter sido uma situação perturbadora, eu vou te dizer, eu vivi situações perturbadoras. Fiquei 1 ano em depressão. Eu posso dizer para você que hoje, de pé, posicionada, eu estou colhendo os frutos até hoje disso. Então, há situações em que Deus vai te ouvir, Ele vai te levar para outros locais em que você não vai viver uma experiência boa lá, mas você vai voltar gerando frutos a partir dessa experiência. Então, o primeiro conselho para você nesse mês de Elul é: busca o Eterno sem cerimônia. Busca o Eterno sem pedir para o Eterno, Senhor, se o Senhor quer falar comigo, manda o irmão, manda o pastor, manda o líder, manda minha mãe, manda meu pai falar. Não, é você e Deus. Deus, se o Senhor está falando comigo, faz chover agora. Não. É você abrindo o seu coração para Ele. E o segundo ponto aqui para esse mês, que é importante para você extrair o melhor desse mês, é práticas tradicionais do mês de Elul. É o que eu chamo de práticas tradicionais do mês de Elul. Que é você estar conosco aqui todos os dias nas Selihot, e na Selihot, que já a gente vai ter a Selihot. Teremos orações de perdão e de súplica, que são recitadas nas semanas que antecedem Yom Teruah, marcando o tom de arrependimento sincero. E também, não só as Selihot, mas aqui um exercício para vocês é lerem toda noite o Salmo 27. Tradicionalmente, esse salmo é recitado desde o início de Elul, para trazer confiança de buscar a presença de Deus. Porque lá está escrito: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, a leitura do Salmo 27 para esse tempo é muito importante. Você pode fazer ela de manhã, quando acordar, ou durante o dia, se você não tiver tempo. E outra coisa, o toque diário do shofar. Nós estamos aqui nas Selihot, colocando o shofar. Sempre no final da Selihot tem o toque do shofar. Se você não fica na Selihot, se você não escuta o shofar, você não está despertando a sua alma. Então, para ter um mês melhor, lembre-se, o shofar é um lembrete diário para despertar e preparar a sua alma. Então, prepare a sua alma. Como? Esteja conosco aqui todos os dias na Selihot. Outro passo, techuvá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Techuvá. O que é techuvá, Ruth? Para quem está aqui com a gente desde o começo já sabe. Para quem não está, é o exame sincero de consciência. Tem essa aula aqui, Resbon Hanefesh. A gente fez essa aula aqui no domingo, que é o balanço da alma. Revisando o ano que passou, reconhecendo as falhas e decidindo mudanças concretas. Eita, o que foi, Ruth? Para, já são 7, 8 dias. Até me perdi já na conta.
São muitos dias online, tá? Então dá um alívio aí para Ruth, por favor. E no final, reconciliação. Essa parte aqui é mais difícil, eu sei. Mas a reconciliação com o seu próximo, não é o final não, peraí. Esse é o penúltimo. A tradição judaica ensina que antes de buscar pedir perdão diante de Deus, isso aqui Yeshua também fala, é preciso buscar reconciliação com pessoas que foram ofendidas ou magoadas. Pedir perdão diretamente para reparar o que for possível. Então esse é o momento em que a gente precisa baixar o nosso ego, bem bonitinho, porque a gente, né, tem o ego meio aflorado, né não? Né não? E aí agora o Eterno está chamando você para engolir o ego e fazer o que for melhor para viver esses tempos. Então eu peço para que você pense com carinho. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem situações que parecem injustas. Mas o Eterno ele quer trabalhar isso em você, meu irmão. Pensa que isso aqui é bênção. Isso é bênção para a sua vida, tá? E o próximo passo, meus irmãos, é um mês propício para Tzedaká. O que é Tzedaká? São atos concretos de generosidade e cuidado com quem tem necessidade, como expressão prática da reaproximação com Deus. Então, na literatura judaica, tem 3 atos que você faz para mudar os seus decretos. É a tefilá, a oração. A techuvá, que é o arrependimento, e a tzedaká. É através desses 3 atos em que você consegue ter mudança de decreto. Ruth, eu posso fazer só um? Não, tem que ser os 3, tá? Os 3 se complementam. Então eu quero dizer para você que está aqui e você precisa trabalhar em conjunto com o seu corpo, seu espírito. Então não adianta você só trabalhar o espírito e não trabalhar o corpo. Não adianta só trabalhar o corpo e não trabalhar o espírito. Então são esses atos que vão te ajudar a se aproximar de fato do rei. Tirar essa mudança de escravo. Você está com a mentalidade muito de escravo. Porque, sinceramente, não adianta aproveitar o tempo em que o rei está acessível para tratar de assuntos pendentes com Deus. Não. É para trazer os assuntos que, de fato, você não pode adiar. Aquilo que talvez você até tenha esquecido, mas você precisa ter um objetivo, porque vai acabar o tempo. O rei não vai estar acessível o tempo todo dessa forma. Outra coisa, ser simples e direto e sincero. A parábola não exige roupas especiais, protocolos ou grandes discursos. Apenas exige presença e honestidade diante do rei. O outro ponto, fazer um balanço pessoal. Você tem reservado momentos nessa semana para revisar o próprio ano? A gente ensinou isso domingo. Hesbon Hanefesh. Você precisa revisar o que precisa ser confessado, o que precisa ser corrigido, o que você precisa agradecer. Outro ponto, buscar reconciliação na prática. Se há uma pessoa no seu meio que vocês não estão se falando, que vocês estão se olhando feio, você precisa entender a situação, entender ali se você magoou aquela pessoa e agir, tá? Foi você que fez algo? Ai, Ruth, foi ela. Ah, isso foi ela que te deve um pedido de desculpas. Mas será que foi ela sozinha? Será que você não colaborou para isso? Também é um momento muito forte para acertar dívidas, porque este é um tempo indicado para agir antes da coroação do rei. Você está sendo convocado aí para um baile real espiritual, digamos assim. Um baile onde há rainhas não. Onde há rei, eu queria ilustrar aqui bonitinho para vocês, mas não tem rainha não. Só tem um rei. Só tem um rei. Então, esse é um tempo indicado para você agir. Outro ponto aqui interessante para vocês. Cultivar a expectativa, não o medo. Aqui é importante, porque o tom desse período de estar no campo é de proximidade, não é de afastamento. E também de bondade. Lembra que a gente citou lá do semblante radiante? Não de distância e de pavor. Por favor.
A preparação deve nascer do desejo de se aproximar e não apenas do temor do juízo. E aí a pergunta para reflexão de vocês é: se o rei está literalmente no campo, disponível e acessível agora, o que eu tenho evitado? Será que dizer a ele ou a alguém que este é o tempo certo para finalmente tratar o que precisa ser tratado? Será que você tem se permitido esse tratamento? Ou você tem se fechado? Ou você tem vindo aqui, orado, mas você de fato não tem confiança ainda para se abrir? Mas olha, Deus está esperando o seu posicionamento. Ele está esperando essa abertura que é sua. Não, eu não posso fazer isso por você. Ele não vai fazer isso por você. Se você não der o primeiro passo, o rei está ali. Ele está parado ali. Mas se você não aproveitar esse tempo favorável, é justamente disso que a palavra de Deus fala, sobre tempos favoráveis, e esse é o tempo favorável para você ser sincero, para você se aproximar, para você, olha, Senhor, esse ano todo eu errei, eu dormi, eu fiquei olhando a vida dos outros no Instagram. É para se abrir, é para se aproximar. Se você não está aproveitando esse tempo favorável, como que esse vaso vai estar preparado para a coroação? Como que esse vaso vai estar quando chegar no jejum de Yom Kippur? Os seus decretos começarem a serem ali, ó, carimbados, não tem como mais mudar. Então esse é o período para tefilar oração, para techuvar arrependimento e para tzedakah. O que é tzedakah? Ofertas, caridade. É quando você ajuda o que tem menos que você. Ruth, eu não conheço ninguém que tem menos que eu. Eu quero fazer um ato de justiça, uma tzedakah. Então a nossa comunidade, ela está aberta para isso. Nós sempre temos pessoas aqui que precisamos ajudar. Nesses períodos de festas, a gente sempre manda leite, manda comida, manda material para orfanato, inclusive o orfanato aqui de Jurujuba, que a gente ajuda, Jurujuba? Esqueci o nome aqui em Niterói. Nós fazemos comidas, doamos cobertores para pessoas que precisam. Então, se você quer ajudar, se você quer fazer tzedakah, se você quer mudar os seus decretos, ajude uma comunidade séria. Porque às vezes é triste, porque você ajuda pessoas que vai usar seu dinheiro em droga, mente, fala que leite para o filho não é para vender. Então a nossa comunidade aqui, ela está engajada nisso, e também você ajuda a comunidade a manter esses estudos aqui, porque para manter tudo isso de pé não é fácil. Então, meus irmãos, a tzedakah é o que nos livra da morte, a tefilá e a techuvá é o que vai nos alinhar para esse tempo, para que haja mudança de decretos. Agora nós iremos entrar nesse momento antes da Selihot, que é um momento de entrega, de honrar a Deus com as nossas posses. E após isso, a gente entra na Selihot. Não saia daí. Não perca esse tempo favorável do Eterno. Não aparecerás de mãos vazias perante o Eterno teu Deus. Toda oferta é memória de amor, é a aliança entre os céus e eu. Roubar do Eterno é negar a vida, quando o dízimo não se traz. Mas quem semeia com alegria verá a colheita de paz. Dai com alegria, dai com coração, a tzedakah livra da morte, traz salvação. Quando eu entrego, o céu se abre em mim, a mão que dá nunca fica vazia no A tzedakah é ponte eterna que une a terra com o céu. É justiça que desce como chuva, é a mão
escritos no papel. Dai com alegria, dai com coração. A ser da calivra da morte traz salvação. Quando eu entrego, o céu se abre em mim. A mão que dá nunca fica vazia no fim. Mostre-me o caminho para voltar, para voltar para ti, mesmo que seja difícil, para estar de volta em teus braços. O caminho cujo final é a vida. Então eu estou voltando, voltando para dar-te minha vida, com todos os cantos do meu coração. Minha alma, tu estás lá para mim, dentro de mim. Então eu estou voltando, voltando para dar-te minha vida, com todos os cantos do meu coração. Minha alma, tu estás lá para mim, dentro de mim. Tu estás comigo. De muitas maneiras eu tenho tentado, e em todas elas eu me afastei. Muitas vozes eu tenho ouvido, mas uma única voz está queimando dentro de mim. Então eu estou voltando, voltando para dar-te minha vida, com todos os cantos do meu coração. Minha alma, tu estás lá para mim, dentro de mim. Então eu estou voltando, voltando para dar-te minha vida, com todos os cantos do meu coração. Minha alma, tu estás lá para mim, dentro de mim. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Aqui estou diante do teu altar,
com meu coração disposto a entregar tudo que tenho, tudo que sou. É tua graça que me restaurou. Aceite a oferta de Yom Kippur para a mudança de decretos, ó Senhor. Lágrimas caem, o céu se abriu. Escreve meu nome no livro da vida, ó Deus de Israel. Na tua presença me prostro em oração. Por ti, meu Deus, meu Rei, aceita o clamor do teu povo, que se eleva diante da tua face, quando desperta a aurora. Adonai, eu te buscarei. Faz, Senhor, não demores. Do abismo profundo ergue-nos, livra-nos da mão do inimigo. Na tua casa daremos graças, os cativos retornarão contigo. Adonai, eu te buscarei. Faz, Senhor, não demores. Faz bem ao aflito e ao cansado, dá consolo às almas quebradas, reúne os dispersos da terra, traz de volta as tribos amadas. Adonai, eu te buscarei. Faz, Senhor, não demores. Acorda, Senhor, tua compaixão. Ouve a voz do teu povo sofrendo. Transforma a ira em misericórdia. Traz esperança ao coração tremendo. Adonai, eu te buscarei. Faz, Senhor, não demores. Com ternura acolhe teus filhos, alegra-os da dor e do choro. Com teu conselho dá-lhes descanso, reveste-os de graça e de ouro. Adonai, eu te buscarei. Faz, Senhor,
הנרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה דרוש סליחה, מאדון האדונים. רחץ ותר ואל תאחר, בטרם ימים פונים, ומהרה רוץ לעזרה, לפני שוכן מעונים. ומפשע וגם רשע, ברך ופחד מאסונים. אנא שם שמך יודעי ישראל נאמנים. לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים. עמוד כגבר והתגבר, להתוודות על חטאים. יעל דרוש בכובד ראש, לכפר על פשעים. כי לעולם לא נעלם, ממנו נפלאים. וכל מאמר אשר יאמר, לפניו הם נקראים. המרחם הוא ירחם עלינו כרחם אב על בונים. Ó misericordioso, recorda-te da tua aliança com Abraão, o bem-amado. Pediu vai amar. Recorda-te da tua aliança com Jacó, o homem perfeito. Pediu vai amar. Recorda-te da tua aliança com Moisés, o profeta. Pediu vai amar. Recorda-te da tua aliança com Arão, o sumo sacerdote. Redeu vai amar. Recorda-te do mérito de José, o justo. Redeu vai amar. Recorda-te da tua aliança com Pinhais, o zeloso. Redeu vai amar. Recorda-te da tua aliança com Davi, o rei ungido. Redeu vai amor. Recorda-te das orações de Salomão, o rei. Levanta a tua destra e faz germinar a salvação. Apresentamo-nos diante de ti cobertos de vergonha. Tem piedade de nós. Revela teu poder sobre nós. Faz resplandecer nosso direito. Todos. Decreta sentença de vida sobre nós. Estende tua glória sobre nós. Todos. Não nos trate segundo nossas más ações. Todos. Faz brilhar teu esplendor sobre nós.
Examina com atenção nossas obras meritórias, todos. Que tua compaixão se comova por nós. Inscreve-nos no livro da fita em nosso favor. Recebe nosso amparo e nossa ajuda, todos. Dá-nos um sinal de bondade. Abre as portas do céu para nossas orações, todos. Recebe nossas orações com benevolência. Recebe nossas orações e súplicas quando estamos aflitos. Tem piedade de nossas almas. Aplaca tua ira, todos. Aplaca tua ira. Não nos deixes voltar vazios da tua presença.
אפלות, טעמים דעות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. חטאנו לפניך, רחם עלינו. אראה למעלה אומרים אדוני אדוננו, ברירי סגולה עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. גלגלי מעלה אומרים אדוני אדוננו, דרולי סגולה עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. המוני מעלה אומרים אדוני אדוננו, ישראל בצרתם ובגלות המונים ואומרים אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך אדוני מלך, אדוני ימלור לעולם ועד. 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 ישמע אביונך, החלים פניך, אבינו לבניך, אל תרם אזניך. ימים עמקים יקראו מרוב מצוקים, אל נא תשיבם ריקים, היום מלפניך. ישמע אביונך, המחלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אזניך. Adonai, ouve o clamor dos pobres que esperam pela luz da tua face. Pai misericordioso para com teus filhos, não escondas de nós o teu ouvido. Das profundezas as nações clamam, chamam a ti no meio de suas angústias. Não rejeites os clamores vazios, seja nosso sustento diante de ti. Adonai, ouve o clamor dos pobres que esperam pela luz da tua face. Pai misericordioso para com teus filhos, não escondas de nós o teu ouvido. Amado, eterno e perfeito, não desprezes os que sofrem em humilhação. Se não for por eles, faze por amor ao teu nome.
Rei que se assenta no trono de misericórdia, e se conduz com bondade, perdoando as transgressões de seu povo, removendo-as uma a uma, multiplicando o perdão para os que pecam e absolvição para os que se rebelam. Que faz justiça com toda a carne e espírito, e não os destrói, mas lhes concede bondade. Adonai, tu nos ensinaste a recitar os 13 atributos. Lembra-te de nós hoje, pela aliança dos 13 atributos. Assim como já agiste com eles desde os tempos antigos, e assim está escrito na tua Torá. E Adonai desceu numa nuvem e permaneceu ali com ele. E ele invocou o nome de Adonai, e ali foi dito: e Adonai passou diante dele e proclamou: Adonai, Adonai, compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e abundante em bondade e verdade, que guarda a bondade para milhares
perdoa a iniquidade, a transgressão.